E mesmo com a justiça do local para a diplomação, com a mudança do local para a diplomação dos eleitos, a Justiça Eleitoral não vai ter gastos adicionais, né? E a gente vai falar justamente disso, dos gastos, como se controlar nesse final de ano, como começar o próximo ano no azul. É hora de entrevista aqui no Nova Manhã Brasília. Nova Manhã Brasília. Entrevista. Quem a gente recebe aqui presencialmente na Nova Brasil FM é o Alexandre Arce, ele que é educador financeiro, está aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego. É sempre um prazer poder participar com vocês, principalmente de um tema tão importante para todos nós. Legal. Vamos fazer um bolão antes de a gente começar a entrevista, Ariane? Vamos ver aqui quem vai acertar. Valendo alguma coisa, não? Valendo quem vai servir o café na quarta-feira para o restante da equipe. O Milton ganhou o último bolão, 2-0, né? Tá pedindo dinheiro, a gente não combinou o valor, né? Então agora a gente tá combinando. Eu vou de 3-1 de novo, vai. Brasil 3-1. 3-1. Alexandre, qual que é o seu palpite? Olha, para expectativas futebolísticas, eu vou dar um chute aqui, espero fazer o gol. 3-0. 3-0. 3-0. Você, Ariane? Você falou quanto, Diego? 3-1. Vou de 2-1 hoje. 2-1. É. Muito bem. Milton? 2-1 também. Davi, na técnica ali, 2-1. Bianca, que chegou aqui, qual é o seu palpite para o jogo de hoje? 1-0 para o Brasil. Então tá bom, vamos ver. Anotado aí. Bom, e voltando aqui para a questão das finanças, né? O final de ano está chegando, todo mundo já começa a ouvir que vai ter aumento aqui, aumento acolá a partir do próximo ano. Todo mundo sabe que a cada ano que começa tem reajuste, por exemplo, em preço de mensalidade escolar, material escolar, IPTU, IPVA, água, luz, enfim. O que a gente pode esperar primeiro, Alexandre, para o próximo ano? Realmente a gente vai ter que se preparar para novos gastos e para reajustes e por isso é preciso todo mundo estar atento. Essa preocupação ela não pode ser estritamente focada sempre ao final de ano. Tá. A gente tem essa percepção que o tema fica muito mais discutido e muitas vezes, como eu também um bom brasileiro, a gente tenta resolver de maneira emergencial e durante o ano a gente esquece. Muito mais fácil do que falar a escalação da Sérvia, né? É melhor a gente poder organizar as nossas finanças, que vai impactar, não só no início de ano, vai impactar durante toda a minha caminhada de vida, porque necessariamente a área financeira ela vai impactar de maneira positiva se eu tiver muita organização e conseguir realizar ali o que eu acredito seja importante para a minha vida durante a minha caminhada, ou não o desequilíbrio, que vai trazer ali confusões, brigas, desequilíbrio ali, muitas vezes até psicológico. Então, acho que é muito importante esse tema. Vamos aproveitar o final de ano para começar um 2023 ali com muita saúde financeira. Alexandre, eu acho que o educador financeiro hoje tem que ser um pouquinho de psicólogo também, né? A minha pergunta é uma percepção correta quando a gente chega à conclusão de que as pessoas, quando estão animadas, quando estão empolgadas, elas tendem a gastar mais? Ou seja, é Copa do Mundo, então vamos lá, eu vou tomar 5 cervejas. Não, é Copa, vou tomar 10, 15, mas eu tenho condições de tomar 15 cervejas nesse bar que a garrafa está R$20? Não tenho, mas eu vou me animando. E aí, nas férias todo mundo fica rico, né? Final de ano todo mundo acha que pode comprar tudo. Tem alguma relação entre o ânimo da pessoa, a alegria e o estímulo ao gasto? A gente tem dois componentes muito importantes. A economia tradicional, pela economia tradicional, mais e menos. Se eu tenho 10, eu tenho o meu limite de 10 para gastar. Mas, infelizmente, a parte financeira ela vai para a economia comportamental, que é o que você falou, né? Eu tenho aquela frase que todo mundo usa, eu mereço. O eu mereço, muitas vezes, é uma forma de justificar fazer uma ação financeira ruim. E automaticamente eu tento criar ali uma verdade para que eu possa gastar um pouquinho mais, entrar no cheque especial, gastar um pouquinho do rotativo, e isso vai impactar muito fortemente lá na frente. É melhor eu entender, é eu ter o meu limite. A gente tem uma mania de terceirizar tudo. Terceirizar quando eu vou parar de trabalhar, que é a aposentadoria, né, que a gente recebe do INSS. Quando eu vou parar? Alguém define isso para mim. Eu acho que a gente tem que inverter. Eu vou terceirizar ali os meus gastos. Eu vou pegar um pouquinho de dinheiro emprestado. Dinheiro emprestado e dinheiro fácil é dinheiro caro e vai impactar no meu orçamento. Então, todo mundo tem que entender que economia comportamental, o meu comportamento que vai ditar se eu vou ter um equilíbrio financeiro ou se, infelizmente, eu vou viver aquela parte assim,
Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, como um filme brasileiro tão famoso. Esse Eu Mereço me lembra a música, Ariane. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Pago tudo que consumo com o suor do meu emprego. E aí vai, né? Eu mereço, eu trabalho, eu dou duro. Então eu vou torrar meu dinheiro aqui, às vezes sem essa responsabilidade, né? É isso. Agora são 8h15. Alexandre, 13º chegando, muita gente aí pensando, muitos já definiram o que fazer com esse dinheiro e vão tomar atitudes erradas, outros tantos vão tomar atitudes corretas. Qual que é o jeito certo de gastar o 13º ou isso depende do cenário financeiro de cada pessoa? Excelente. Infelizmente, as pessoas pensam no 13º já em janeiro. Antes do ano começou, ela já faz a programação. Ah, janeiro anterior. Janeiro anterior, do ano anterior. Já conta isso como um recebimento que vai entrar ao final do ano. Eu acho que tem um passo atrás. Quando a gente fala de educação financeira, que é a mudança do meu comportamento financeiro, a gente tem 3 passos simples. O primeiro é se conhecer financeiramente. Como eu gasto o meu dinheiro? Né? Eu brinco que tem um acróstico super simples de decorar, de facilitar, de me proteger, que chama ARO. Então, o primeiro A, de autoconhecimento. Para onde eu tenho levado o meu dinheiro? Eu gasto no supermercado, com aluguel, com educação dentro da escola. Então, se eu anoto isso me facilita ter uma visibilidade consolidada para onde está indo o meu dinheiro. O segundo passo do ARO, o R, que é a realização. Mas a realização ela é individual. E, infelizmente, a gente é muito impactado por tudo para que a gente consuma pelo que o meu amigo tem usado, porque meu vizinho tem comprado. E não, eu tenho que fazer uma reflexão interna. É a parte mais complexa da educação financeira. É definir suas principais realizações. Então, quando eu sei o que eu quero, eu me protejo. Fica fácil. Vou pegar o caso da Ariane, que possivelmente vai ali ao shopping e se sente protegido. Eu não vou gastar à toa, eu não vou gastar por gastar, eu vou gastar porque eu entendi que isso está dentro das minhas realizações. E o terceiro passo, o O, que é o orçamento. Hoje em dia, todo mundo quando recebe um convite, principalmente aí, né, a gente vai ter um jogo daqui a pouquinho, algum colega te chamou para assistir esse jogo, você nunca foi à casa dele, você coloca um aplicativo ali que vai te direcionar de maneira assertiva, fugindo do trânsito, trazendo ali o caminho mais curto, para você gastar menos combustível. E o orçamento financeiro é a mesma coisa, é a definição para que eu chegue às minhas realizações gastando menos e que eu consiga, né, realizar de maneira continuada. Então, se eu tenho isso, o 13º vai estar dentro desse cenário. Então, hoje, se eu tenho dívida, 13º, pagar a dívida. Da mais cara para mais barata. Se eu não tenho dívida, é hora de eu começar a perceber quais são as principais realizações que eu quero conquistar e trazer isso para dentro do meu orçamento, para que eu consiga entrar nesse ciclo positivo financeiro. Alexandre, a gente está em Brasília, que tem a maior renda per capita do país, a gente tem uma gama grande de servidores públicos, o nosso público, inclusive, os ouvintes da Nova Brasil FM, boa parte deles tem ali uma renda familiar na casa dos 2 dígitos, um pouquinho para cima. Mas isso não quer dizer que essas pessoas saibam lidar bem com o dinheiro, muito pelo contrário, a gente vê muita gente que relativamente ganha bem, né, como se diz por aí, mas que está endividado, que está girando o cartão de crédito, que está com o consignado todo enrolado lá com o gerente do banco, ou seja, ter muito dinheiro ou ter um dinheiro suficiente para viver não quer dizer que essa pessoa tem uma vida financeira confortável. Infelizmente não, Diego. Pelo contrário, tá? A gente tem alguns programas de ajuda a endividados aqui em Brasília e é muito recorrente pegar pessoas de cargos públicos, da qual então tem uma certa garantia de recebimentos futuros, né, pela estabilidade, e essa pessoa está altamente endividada, porque utilizou o dinheiro de terceiros para a compra da casa, para a compra do carro, para as viagens, e sempre é um dinheiro mais caro. E quando a gente fala de independência financeira ou educação financeira, eu não estou falando de ser milionário, de ser bilionário. Eu estou falando de ser autônomo da sua história financeira. Então, se eu ganho um salário mínimo, eu posso ser independente financeiro. Por quê? Eu quero gerar de uma forma passiva, sem meu esforço, um salário mínimo mensal. E se eu ganho 10, 20, 30, enfim, depende ali de cada ser humano. Então, quando a gente fala do dinheiro, tem que desvincular a ser milionário. Isso normalmente é um sonho a ser vendido. O que a gente pode ser realizado por todo ser humano é a organização financeira para que, ao longo prazo, tenha sua independência financeira.
A gente falou disso, não sei se vocês viram, né, que teve um senador aí postando o extrato bancário dele, dizendo que estava no negativo. Para quem acha que eu ganho muito, olha só como é que está a minha conta aqui, zerada. Então, realmente, diz muito respeito à forma como você lida com o seu dinheiro e não a quanto você ganha. Agora, quando a gente fala de dívida, Alexandre, o que a gente faz, então, para a gente conseguir olhar a nossa vida financeira fugindo, então, dessas dívidas que podem ser pequenininhas? Tem gente que, às vezes, talvez por ganhar mais, faz dívidas maiores em alguns casos. Tem a questão do próprio cartão de crédito, do cheque especial. O que a gente pode entender que são os vilões e como fugir deles? Excelente pergunta. O primeiro passo é saber o que eu estou devendo. Infelizmente, a maioria dos devedores tem um pouco de receio de fazer ali uma busca de qual o tamanho do buraco hoje dentro do meu orçamento. E deixa isso para lá. E, como você falou, volta aquela velha palavra, eu mereço. Independente se eu estou devendo, eu mereço divertir, porque é a Copa do Mundo, e vou lá e aumento esse buraco. Isso vai prejudicá-la cada vez mais. Essa dor não tem como ser terceirizada. Né? Essa dor tem que ser assumida por ela. Então, o primeiro passo, aliás, é fazer uma listagem. O que eu estou devendo? Qual é a taxa de juros maior dessas dívidas? Não é o tamanho da prestação. Qual a taxa de juros? A taxa de juros é que vai definir se essa prestação está maior ou menor e se eu vou pagar mais dinheiro para quem me emprestou ou menos dinheiro. Então, quando eu tenho isso planilhado, escrito, definido de maneira clara ali, eu vou o quê? Partir para ação. Qual vai ser minha estratégia para quitar a dívida maior até eu conseguir resolver a menor dívida ali e quando eu resolver tudo eu sair desse ciclo, eu passar para o ciclo positivo, de ser um poupador, de guardar dinheiro. Então eu acho que é trazer a autorresponsabilidade. Chega de terceirizar, vamos resolver. Alexandre, muitos gastos eles são inesperados, né? Eles surgem na nossa vida e a gente tem que dar um jeito de arcar com eles. Mas quando a gente fala de virada do ano, a gente está falando de despesas que nós sabemos que elas existem e que elas vão chegar, né? O IPTU vai chegar, o IPVA vai chegar, a mensalidade escolar vai ser reajustada, o material escolar das crianças vai precisar ser comprado. E aí, por que a gente ainda assim, sabendo que vai ter esse gasto, não consegue se programar para ele? Eu falo que a gente tenta criar ali um mundo irreal, né? Principalmente financeiramente. Como você falou, a gente sabe que todos os anos a gente tem algumas despesas de início de ano, né? PVA, IPTU, matrícula, lista do material. Eu tenho 2 filhos, né? A paixão da minha vida. Lista do material didático, enfim. Você já tem que estar preparado. E mais do que isso, criar oportunidade de gastar menos. Eu sempre falo com as pessoas ao meu redor que quanto maior você for sua antecipação de algumas questões, menos você vai pagar. Então, se eu estou preparando a minha lista de material em outubro, possivelmente é aquela parte da parte de papelaria que não tem muita busca. Então, tem um preço mais barato. Então, infelizmente, as pessoas tentam criar um mundo qual não existe e vai pagar mais caro por isso, Diego. Então, quanto maior preocupação e orientação e autogerenciamento, né, da sua vida financeira, ela vai realizar muito mais coisas. Eu tenho certeza que todo mundo, se fechar o olho agora e tentar lembrar de alguém que é muito organizado financeiro, independente de quanto aquela pessoa ganha, a gente sempre fala, nossa, ele sempre teve seu dinheiro, sempre se organizou. Independente quando acontece uma emergência. Eventualmente acontece ali, você bate um carro, vem uma notícia da qual você não esperava, fica desempregado, vem uma pandemia, enfim. Mas quem está preparado passa por esses momentos com muito mais tranquilidade. Sim. E muitas vezes, esses momentos críticos têm muitas oportunidades. E essas pessoas estão preparadas para colher essas oportunidades. Alexandre, e quem está apertado ou já sabendo que vai ficar apertado nesse final de ano, no começo do próximo, pode e deve pensar em começar a poupar, a investir, dá para conciliar essas coisas juntas ou não? Primeiro você tem que arrumar a casa inteira para depois começar a pensar em formas de fazer o seu dinheiro render e te deixar mais tranquilo, aliviado nos próximos meses e anos. Legal. Não quero colocar água no feijão antes do jogo, falar para tirar a cerveja ou tirar a diversão. Mas a gente vai ter que ter muito mais atenção. Então, quem está endividado, eu acho que é hora de entender para onde está indo o dinheiro,
quanto ela recebe mensalmente para fazer aquele aro, né? Quando eu falo do aro, é igual uma bicicleta. No começo é super difícil. Você vai ter que pedalar, se esforçar cada vez mais. Mas quanto mais você faz, mais leve fica ali o seu esforço físico. E isso vai trazer o quê? A sensação gostosa, a brisa no rosto, o olhar ali, a paisagem. Então, o primeiro foco dela é entender aonde está indo as minhas despesas. Conseguir mensurar. Infelizmente, ela vai ter que o quê? Que tentar enxugar, zerar desperdício, né? Sentar ali com sua família, criar ali quase uma faxina financeira ali para buscar alternativas mais baratas. Hoje tem jogo. Pô, eu tenho a alternativa de ir para um estabelecimento, que pode ser um pouquinho mais caro, assistir em casa. Estou com pouco dinheiro, reúne os amigos em casa, faz ali, cada um traz um pouquinho ali, não pesa para ninguém. Estou com dinheiro ali organizado, me sobrou, eu posso ir até estar lá no Catar ali assistindo esse momento. Então, nesse primeiro momento é organização, conhecer, anotar, planilhar. Viu que está tudo ok? Vamos para o investimentos. Viu que tem dívida? Vamos quitar a dívida, porque necessariamente a dívida, em pouquíssimos casos, quando tem algum tipo de subsídio, mas a dívida é maior do que o retorno financeiro que ele vai ter ali para um investimento. Alexandre, você falou do Catar, a gente comentava aqui na semana passada que quando a família se reúne para ver o jogo, a gente fala de quase tudo menos do jogo, né? E a gente estava falando com a minha família reunida no primeiro jogo do Brasil justamente sobre isso. Caramba, tem gente em todos os países com condição de ir para uma Copa do Mundo, né? Países que a gente imagina que, né, são países miseráveis, com pouco dinheiro. Em todo lugar tem gente que consegue se organizar e ver uma Copa do Mundo. Tá certo que às vezes tem uma pessoa que se endivida, bota os pés pelas mãos, porque a vida dela é o futebol, ela vai fazer o que for para poder ir, mas ela se organiza. Pegando esse gancho, a gente está chegando ao final do ano, muitas famílias vão viajar, Brasília fica um pouco mais deserta já a partir da segunda quinzena de dezembro. Que dica você daria para viagem? Assim, eu vejo, Alexandre, que muita gente não sabe nem quanto que gasta numa viagem, né? E viaja, entra no avião sem saber quanto que vai gastar naquela viagem. Não, cartão de crédito está aí para isso, deixa eu ver. E quando volta, se não faz na ida, na volta menos ainda. Ela não vai voltar dessa viagem, vai ver quanto que custou essa viagem. Eu sou chato, eu tenho essa mania de saber quanto que custaram, né? As minhas viagens, né? Essa aqui custou tanto, até para eu ver se eu consegui baratear, se valeu a pena ir para o Brasil ou viajar para o exterior. Que dica você daria para a turma que vai viajar e que está ouvindo a gente? Primeiro, eu já queria trazer uma correção da sua fala. Por favor. Você não é chato, você é realista. Pronto. Isso vai fazer com que você, Diego, tenha uma continuação de conquistas do que você quer realizar na sua vida. E as pessoas têm que buscar isso. Então, o que eu percebo, né? É que as pessoas vão, não mereço, e ao final do período já vem aquela tristeza acessória. Os últimos dias de férias já começa a trazer uma certa angústia, porque ela sabe que ao retornar para a sua cidade, ela vai se deparar com aquele problema, que é o problema financeiro. Quando eu falo do ser realista, é de se planejar. Quando eu planejo e defino os meus limites, eu vou fazer, eu quero gastar X reais, X mil reais nessa férias de final de ano. Eu já vou estar fazendo isso possivelmente em junho, julho, já olhando qual o melhor momento de comprar uma hospedagem, qual o melhor momento de comprar uma passagem aérea, qual localidade está mais barata ou faz mais sentido, ou que eu quero ali conhecer. Então, se eu consigo sempre ter o planejamento das minhas compras, eu vou pagar mais barato. Se eu pago mais barato, eu vou fazer mais vezes. E se eu faço mais vezes, eu acho que a gente entra naquele ciclo positivo do dinheiro. Dinheiro tem que deixar de ser um tabu. Como eu falei, né, eu tenho 2 filhos. Então, quando eu, minha esposa, meus filhos em casa, a gente vai fazer as nossas. Para onde a gente quer ir? Mas quando eu falo isso, a gente está em novembro, eu já estou pensando na viagem de julho, porque a de dezembro, né, janeiro já está organizada. Então, se eu consigo fazer isso de maneira planejada, o maior favorecido é eu e a minha família. Então, pare de terceirizar. Terceirizar custa dinheiro, fica mais caro e tira uma série de oportunidades das famílias, né, enfim, de quem está nos ouvindo. A gente já está com o nosso tempo quase estourado, só tenho mais uma pergunta, Alexandre.
O quão importante é envolver especialmente as crianças, não é, nesse planejamento. Muitos pais levam os filhos, por exemplo, para comprar os materiais escolares e as crianças ficam loucas, querendo comprar a mochila mais cara, os cadernos mais caros, e muitas vezes o pai não sabe frear, a criança não entende que tem uma coisa mais cara, uma mais barata, um intermediário, porque não entende nada de finanças, não é incluída nessa conversa sobre gastos dentro de casa, não entende que as coisas valem e custam dinheiro. É importante, e como fazer essa introdução nesse final de ano em especial, que tem muitos gastos, começo do próximo ano, das crianças nesse meio financeiro em casa também? Brasília tem a maior renda per capita, e isso pode trazer ali um fator ilusório, inclusive para os menores, né? Então acho que primeiro passo, antes de irem às compras, definirem o limite de gasto para cada um. Então a gente vai gastar X reais na sua lista de material escolar. E levar sim as crianças. As crianças são muito espertas, muito atentas ali a tudo. E mais do que isso, as crianças têm um fator, que esse fator, ele não pode ser comprado. Quase tudo pode ser comprado, mas isso não. Ela tem tempo. E quando a gente fala de tempo, ele consegue trazer dentro dessa organização de longo prazo o grande milagre financeiro. Ela pode pôr pouquinho, recorrentemente, que lá na frente vira uma grande bolada. Então, por que não faz ali um acordo com a criança? Olha, eu vou trazer o exemplo dentro de casa, né? Casa de ferreiro, espeto de ferro, né? Então, meus filhos, eu faço ali uma organização e eles já têm ali os investimentos deles. Então, parte obrigatoriamente vai para o investimento, parte vai para o gasto recorrente que eles podem ter ali. E dentro do material escolar não vai ser diferente. Então, o que ele quer? Eu quero uma mochila mais cara. Está preparado para isso? E por que essa mochila mais cara? Será que eu tenho que trocar a mochila todos os anos? E se eu conseguir manter a minha mochila por 2, 3 anos, porque eu cuidei ali do meu material escolar, sobra mais dinheiro para que eles possam conquistar as realizações deles. Será que é um controle novo para o videogame? Será que é um tênis novo para poder sair com os amigos? Enfim, cada um vai ter ali o que faz mais sentido. Mas essa palavra tem que estar dentro da nossa casa. Planejamento, conhecimento e autorresponsabilidade financeira. É isso aí, o nosso tempo estourou, mas o papo tá bom, né? Alexandre, a gente precisa finalizar, mas é isso, né? Sobre essa questão das crianças, a gente vê muitos pais que às vezes querem dar aquilo que não tiveram, né? Então fazem até bem intencionados. Me pediu a bola, eu vou dar. Me pediu o carro, eu vou dar. Me pediu, não quer estudar, quer fazer universidade particular direto, eu vou pagar. Então, e aí fica naquela de vou proporcionar para o meu filho aquilo que eu não tive, só que aí você está só pedalando cartão de crédito e pedalando problemas emocionais. Infelizmente, o maior prejudicado vai ser os filhos. Então, acho que por mais que a gente tenha que cortar, que a gente corte agora e a gente dê mais amor, mais presença, acho que isso é a grande diferencial de vida aí para as famílias. Tá aí. Agora são 8h32. A gente conversou com o Alexandre Arce, ele que é educador financeiro. Alexandre, foi ótimo o papo. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero ano que vem a gente vir com o assunto de todo mundo 100% organizado. Você vem antes, então, do final do ano, né? Sempre um prazer. Bem-vindo sempre, Alexandre. Obrigado. É isso aí, gente. Agora são 8h32.